Vamos então para a primeira pergunta: o que são influenciadores e como eles são formados desde a infância? Repare, toda pessoa que de alguma maneira nos molda através do afeto, através das suas atitudes, através das suas palavras, e essas ações têm uma forma, eles têm uma maneira de nos atingir, isso acaba nos moldando e isso acaba nos influenciando. Então, influenciadores para mim são todas aquelas pessoas que por várias maneiras elas nos moldam, nos transformam e nos encaminham para determinado caminho, determinado pensamento. Então eu vejo como os nossos primeiros influenciadores, nossos pais, a nossa família. E aqui elas agem principalmente do 0 aos 7 anos, que é onde nós somos mais fáceis de ser moldados. O nosso cérebro está como que aberto a essas influências, ele está um pouco vazio, e é esse preenchimento é que vai nos moldar, nos transformar, nos fazer o que somos, o que vamos ser adultos. Vai ser a partir dessa primeira idade, onde é a família, é o pai, é a mãe, é a avó que mais tem uma influência. Com a introdução da escola precoce, a escola acaba tendo também participação nessa idade, mas preferencialmente seria a família que nos faria. A proporção que essa idade vai aumentando, outros influenciadores vão se agregando, né, como a escola, e hoje a gente observa que além da televisão, que foi mais um meio, hoje nós temos a internet, que é uma influência muito grande na criança pequena. Nós sabemos que as crianças, a partir de uma idade muito tenra, de 1 ano, de 2 anos, eles já estão com o dedinho no smartphone lá rodando para lá e para cá, já procuram os seus desenhos, já acham seus desenhos, já tem uma certa individualidade em fazer as suas escolhas e acaba escolhendo. Então, esses influenciadores, né, que começam pelos pais, passa pela escola, pelos professores, e agora com uma forma preponderante de meios de comunicação, principalmente o telefone, né, com a sua internet. Vamos então à segunda pergunta: como o meio influencia o fator saúde mental de uma criança e qual o grau de vulnerabilidade de uma criança nesse sentido? O meio influencia nas doenças mentais, mas não tanto. O produto de um distúrbio mental, ele é da genética, principalmente, e é evidente que alguns fatores que não são confortáveis para essa criança, podem fazer desencadear algum processo que estivesse latente, mas não é aquela importância tão grande que eu observo na prática. E quanto à vulnerabilidade, essas crianças são vulneráveis. É evidente que sim, principalmente numa idade mais sensível, mais assim, dos menos abaixo dos 7 anos, onde o cérebro ainda está apto a receber muita influência. Essas influências, elas são mais importantes nos distúrbios de comportamento, nos distúrbios, nos desvios, às vezes de caráter, de personalidade, mais até mesmo do que as doenças que estão ligadas ao psiquismo. Então interfere sim, mas não é uma interferência que seja
tão grande na produção de doenças realmente. Eles têm mais importância na produção de alguns transtornos que têm a ver com a parte social e o ambiente. A terceira pergunta: o contexto familiar influencia no aumento do nível de limitação da criança, sim, e de que forma? Eu acredito que o contexto familiar possa haver uma limitação na parte cognitiva, sim, eu acho que é esse o sentido da pergunta. Pode. E a parte cognitiva, o estímulo, ele é extremamente importante para uma formação da inteligência, que é uma coisa multifatorial. Então, repare, se você tem, e às vezes eu pego uma família onde quem vem é a vizinha ou uma tia, e ela refere que a mãe não tem nem condições cognitivas de vir uma consulta, de entender as coisas, de pegar um transporte, então ela precisa de ajuda, e muitas vezes elas referem que o pai também é assim, ou seja, pai e mãe são de formas cognitivamente muito limitados, que não conseguem nem chegar a uma consulta. E eu falo isso porque eu tenho experiência em atender pacientes de baixo nível social, com muitas dificuldades e muitas precariedades no trabalho público, e eles muitas vezes essas crianças são frutos desse meio, de pais já com problemas, dos pais com problemas, e é evidente que uma família dessa maneira, ela vai ter menos estímulo, ela vai ter menos estimulação para que essa criança desenvolva de forma cognitiva. Então, tem influência? Tem, e é claro que tem. Essa criança, quanto menos estímulo ela vai ter, menos ela vai ser cognitivamente fluente. Então, eu vejo a coisa desse sentido. É evidente que existe a parte genética, existe o meio, mas a influência, principalmente a agregação de estímulos, tem muito a ver para que essa criança saia de um nível cognitivo e vá melhorando progressivamente, desde que sejam aplicados bons estímulos para ela. A próxima pergunta se refere à influência do meio familiar e social no desenvolvimento em relação aos fatores de comportamento. Nós somos o fruto, né? Uma criança é o fruto da sua genética, da nutrição desse cérebro durante a gestação e nos primeiros anos de vida, que isso tem importância na sua formação como um todo. E é evidente que no meio familiar, principalmente dentro da família e dentro da sociedade, a sociedade nesse primeiro instante ele não é tão influente, porque não há uma grande participação. Mas o que nós sabemos hoje é que há uma interferência de meios digitais nessas crianças, tanto para o bem como para o mal. Então, uma criança que está ajustada do ponto de vista emocional, ela vai automaticamente preferir, no caso da possibilidade dela estar em aberto com desenhos, vamos dizer assim, com programas infantis, aquelas coisas mais indicados para a idade. É aquela criança que liga a televisão lá no Netflix e fica assistindo o Mickey, que são desenhos que estimulam, né, ainda uma formação.
Mas do mesmo modo, às vezes a criança pode estar vendo no seu smartphone desenhos que não são inadequados. E existe coisas inadequadas, porque existe o bem e existe o mal em todas as categorias, inclusive infiltrados em desenhos infantis, coisas que são absolutamente não indicados para essas crianças. Por isso, muitas vezes a gente orienta as mães a ter esse cuidado de estar vendo, de estar observando, de estar examinando o que essas crianças estão vendo no seu telefone, porque dentro dos canais do YouTube tem muitas coisas ruins. E muitas vezes, isso nós já constatamos, pessoas que querem fazer o mal para essas crianças, eles fazem desenhos com conteúdo negativo e botam fundo musical de coisas que a mãe acha que está bem. Por exemplo, bota lá galinha pintadinha, a mãe está ouvindo o som da galinha pintadinha, mas o que está passando são outros filmes, e que nem sempre eles são recomendados. São filmes de agressão, são filmes de fazer coisas mal feitas. Vocês estão ensinando essas crianças, e às vezes coisas ruins, e às vezes os pais estão nem percebendo disso. Então, uma das coisas que nós fazemos é essa orientação para que verifique realmente, tenha um controle mais eficaz do que essas crianças, e a partir de 2 anos elas já estão nos seus telefonezinhos lá assistindo o YouTube, e cabe aos adultos fazer esse trabalho para que eles não vejam coisas que são inadequadas. E isso tem influência no comportamento? Tem. Principalmente aqui você tem crianças que têm doenças do psiquismo, doenças que têm a ver com psicopatias, no sentido assim, crianças, às vezes eles podem ver coisas malvadas, filmes fazendo maldades com pintinhos, arrancando a cabeça, cortando os pedaços, que isso já foi demonstrado que há. E se essa criança é um pouco sensível, ele vai largar aquilo e vai ficar, de certa forma, um pouco traumatizado, vai ficar marcado no seu cérebro. Agora, se essa criança tem algum transtorno do psiquismo, ele pode até achar interessante e aprender a fazer e querer fazer também, porque algumas crianças que têm doenças, muitas vezes ela não tem essa noção de pena, de que aquilo é um mal feito, de que o outro ser sente dor. E é comum, às vezes, pode ocorrer em crianças que se satisfazem emocionalmente vendo o animalzinho sofrer. E isso não é uma coisa tão longe da realidade, sempre existiu isso, e com o acesso a canais de YouTube que que não deveriam existir, que são coisas do mal realmente, isso pode interferir na evolução dessas crianças. Muitas vezes crianças que têm uma facilidade para ter determinadas patologias, mas se ela não tiver um meio ambiente que lhe desencadeie isso, pode nunca existir. É a mesma coisa de uma criança que potencialmente ela é epiléptica, ela tem uma facilidade no cérebro de que é uma crise de epilepsia, mas às vezes ela nunca entra num fator desencadeante, ela pode às vezes nunca desenvolver essa crise. Então esses fatores que a gente fala do meio ambiente, que são fatores externos, eles podem levar sim tanto a minorar determinados distúrbios de comportamento, se há o afeto preponderante, como piorar esses distúrbios se essas ações não sejam adequadas para aquilo.